Olá, eu me chamo Rodrigo Araújo e esse é o Ouse Mais Podcast, um podcast para você dar passo de fé enquanto Deus constrói seu chão. Hoje eu estou aqui com a minha amiga, pastora Viviane. Olá, eu sou a Viviane Mello, sou a pastora aqui, faço parte do conselho e empreendedora, casada, e hoje nós temos a honra de receber aqui o pastor Tito e a pastora Paula. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Pastor Tito e pastora Paula são pastores sêniores da Zion Santos, referências em lideranças, que unem profundidade espiritual, ativação prática, cultura do reino. Casados, pais de Aline e Pedro, vivem a integração entre casa, igreja e missão. Pastor Tito, pastora Paula, mais uma vez, como diz a Viviane, bem-vindos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, obrigado por vocês ouvintes, e com certeza eu espero que essa conversa seja muito edificante. Como o pastor Rodrigo disse, hoje nós estamos como pastores lá na Zion Santos, nós fizemos parte por 7 anos da Zion São Paulo, mas antes disso, eu trabalhei no mercado corporativo também, como engenheiro, sou engenheiro mecânico. Então, a vida de pastor integral agora, para mim, é uma coisa mais recente, mas muito feliz aqui de estar com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por nos receber aqui, né? E é um prazer estar aqui. Não só a gente pastoreia a Zion Santos, eu também trabalhei no mercado, né, como gestora na área de vendas. Então, a gente tem um pouquinho de experiência de mercado, de igreja, que a gente tem vivido com Deus e dessas esferas, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. A honra é toda nossa, é um privilégio para nós, uma grande alegria, e nós queremos entregar para vocês um pequeno vídeo. Olha lá, já começa. Forma de honra. Obrigado. Muito obrigada, nossa igreja, em nome da nossa igreja. Nós estamos muito felizes de ter vocês. Eu vou abrir aqui. Obrigado, gente. Lembrança bem Muito singela. obrigada. Pequena, a caixa grande. presente. A pequena, grande lembrança. Isso aí. Nós estamos muito honrados de ter vocês aqui conosco. É os nossos telespectadores, Conexão dos céus. ouvintes. Com certeza. Olha aqui, ó. Xícara, café, camiseta, muito obrigado. E tem viu, uma gente? frase aí atrás da xícara que a nossa igreja carrega. Uau! Dê passos de fé enquanto Deus constrói o chão. Hebreus 11:1. Isso aí, já Olha- declaramos para vocês aí, ouvintes. Amém. Olha Isso aí. só o quadro que a gente recebeu, né? Esse porta-retrato lindo. Muito obrigada. Nós e nossos filhos. Glórias a Deus. Muito obrigada. Feito por uma gente. artista aqui da igreja. Olha! Uma pessoa que preparou com muito carinho. Muito Muito obrigado. Muito Vou deixar aqui obrigada. no cantinho. Muito bom. Muito bom. Tito, vou tomar a liberdade de te chamar de Tito. Me conta um pouco de como você conheceu Jesus, de como é que foi seu primeiro encontro com ele. Tá bom. Bom, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Aliás, os meus avós maternos já eram cristãos. E recente eu fiquei sabendo que a minha bisavó, né, lá no Japão, ela já era cristã. Olha, Então, imagina que era uma época e também fiquei sabendo, nós temos também muito forte a parte da educação, né? Depois a gente pode até falar nisso. Mas ela foi Sim. uma das primeiras mulheres a frequentar uma universidade no Japão, que era uma Olha coisa só. estritamente para homens. E segundo relatos, ela ia até vestida assim com caracteres meio de menino para que eles não soubessem que ela era uma moça estudando. Olha, imagina, uau. falando da minha bisavó, eu tenho quase 60, então meu avô já faleceu com uns 90, imagina que era a mãe dele. Então, Uau. venho de um lar cristão, os meus pais, quando eu nasci, já são cristãos. Uhum. Minha mãe vem de berço cristão, meu pai se converteu aqui no Brasil, Uhum. veio com 30 anos. Então, eu nasci nesse lar cristão e, com certeza, o meu novo nascimento, eu lembro de 3 coisas marcantes. Primeiro, eu acho que é o primeiro, quando você entrega a vida para Jesus. Eu tinha uns 12 anos de idade, eu lembro do fato, né? Eu, igrejeiro, né? Todo domingo ia para a igreja. E naquele domingo, eu acho que foi o primeiro domingo na minha vida, aos 12 anos, que eu tinha faltado à igreja. Olha só. Aí, o que acontece? Me deu um sentimento de culpa muito grande, porque eu tinha ido para um campeonato de judô. Quando eu voltei para casa, eu não conseguia dormir.
Entende? Aí eu chamei minha mãe, vi aquela convicção, falei, ó, eu preciso me arrepender e eu preciso aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador. Eu lembro que eu fui lá, eu chamei minha mãe e eu me entreguei. Essa foi a primeira vez, adolescente. Eu me batizei e tudo. Mas depois teve uma outra coisa muito importante, que faz parte muito importante da conversão, que é o batismo no Espírito. Sim. Então, eu vim de uma igreja que passou por essa transição do ser tradicional para ser pentecostal, por causa do batismo no Espírito. Só que nessa época, muitos eram batizados no Espírito Santo e eu não. Então, fazendo a longa, curta história, né? Eu pensava que eu era pecador, que isso era para os outros, né? Mas eu tinha uma convicção, eu não vou ficar simulando. Só que uma vez, a N apelos que eu ia, uma vez uma pessoa falou, não, você falou. Então eu continuei com aquele negócio, eu falei, então eu já fui batizado. Mas eu mesmo não lembrava o que que era. Mas eu comecei, depois já namorava a Paula, você vê como é recente, né? Mas não é mais da adolescência nem juventude. Mas eu queria muito ser batizado no Espírito, e aí um dia na casa dela, a gente estava orando no quarto dela, e eu fui batizado no Espírito Santo. Entende? Então, eu acho que foram algumas coisas marcantes, esses fatos na minha vida, mas isso que eu falo, você pode nascer num lar cristão, você tem que ter as tuas experiências com Cristo, porque só para fechar eu falo, filho de peixe, peixinho é, né? E filho de crente é pecador. Não é crentinho, tem que se arrepender, tem que nascer de novo para poder ser um filho de Deus. Uau. Olha só. E você, Paula, tomar a liberdade de falar, Paula, quando foi o seu encontro com Jesus? Como é que foi a sua caminhada ali no início? Bom, para mim foi muito diferente do Tito, né? Eu me converti com 15 anos, eu venho de um lar muito desestruturado. Então, gente, a salvação, quando a sua família, ela não vem de um lugar cristão, né? De uma herança cristã. Eu me converti com 15 anos, na verdade, eu estava saindo da igreja que eu frequentava na época, e eu lembro que na rua, eu era adolescente, 15 anos, eu comecei a ouvir uma voz que falou para mim, você é feliz? Eu falei, não. Aí eu ouvi, vá para sua casa. E eu ouvi essa voz 3 vezes, né? Hoje a gente sabe que é o Espírito Santo, mas naquela época eu não sabia o que era. Sim. E aí quando eu olhei meus amigos se divertindo, rindo, eu pensei assim, nossa, eu não sou feliz. Como eles dão tanta risada, como eles sorriem. E eu me vi como se eu estivesse numa televisão vendo eles se divertindo. E aí naquela terceira vez eu ouvi essa voz que falou, você é feliz? Eu falei, não, eu já falei, eu não sou feliz. Aí eu ouvi, vá para sua casa. E a minha irmã lá já era convertida e fui para casa. Aí quando chegou em casa, eu falei, Deus, se você é real e se você existe, eu quero te conhecer. E a minha irmã sempre me convidava para ir à igreja, né? Ao culto, que ela sempre estava lá no domingo. E aí eu resolvi ir no culto. Foi naquele culto, que era inclusive um culto de jovens, o pastor dando bronca nos jovens de algo que tinham feito errado. E no final ele vira e fala assim, quem ainda não tem a certeza da salvação, que quer pedir para Jesus entrar no seu coração, mas nunca fez essa oração, levante a sua mão. E fui eu lá, né, levantar a minha mão, falar que eu queria Jesus. Isso também quebra muitos paradigmas, porque às vezes a gente acha que tem que fazer um super culto, cheio de, né, eventos, né, para... não que a gente não possa, mas o que eu quero dizer é que quando o Espírito Santo toca, você vem pelo chamado dele, né? E aí foi quando eu tive um encontro com a presença do Senhor. Só que eu era uma pessoa que eu não conseguia entender o amor de Deus, né? Eu venho de um lar muito destruído, meu pai era uma pessoa muito dura, então eu não conseguia compreender o amor de Deus. Então, para mim, nascer de novo foi uma sequência de sobrenaturais, porque eu falava, Deus, se você é real, então me prova isso. E Deus me provava, né? Então, muitas coisas na minha caminhada com Cristo foi muito através do sobrenatural, por eu não acreditar em amor. E foi ali que o Senhor começou a demonstrar o amor dele por mim, através do sobrenatural. E eu sempre pensava, puxa, como que um Deus tão grande pode fazer isso para dizer que me ama? Então, esse foi o meu encontro com o Senhor Jesus. Uau. Que lindo, que lindo. E é tão desafiador, né? A gente vê Sim. tantos casos onde falta paternidade dentro dos Sim. lares, e aí a gente tem esse desafio, essa dificuldade de ver Deus como um pai, né? Sim. E que lindo ouvir isso, porque o amor de Deus, ele é tão grande por nós que ele sempre vai nos alcançar naquilo que nós necessitamos. É verdade.
E nós conhecemos aqui a história de vocês, né? Vocês estão juntos há tantos anos, há mais de 30 anos, viu, gente? Sim, Um 30. casamento de mais de 30 anos, construindo aí, tem uma família linda, né? 2 filhos, Pedro, Aline. E conta Sim. pra gente como que foi aí o início de vocês, como que vocês se conheceram, Vamos resumir 30 anos, né? Na mas verdade, como que foi lá é, no início? bom, a gente se conheceu na igreja Monte Sião, em Campinas, que atualmente é a Zion Church, né? Mas lá em Campinas se chamava Monte Sião. E, na verdade, eu estudava nessa época em São Paulo. Então, só Sim. de sábado e domingo que eu ia para a igreja, né? E, como a Paula falou, a irmã dela estava indo primeiro na igreja, depois que ela foi. Então, eu não conhecia muito. Na verdade, eu não via a Paula, não tinha visto. A igreja fez uma excursão para um parque de diversão. Por isso que excursão é boa, viu? Você que está me ouvindo e vendo aqui, ó, vai fazer excursão lá da Olha igreja, aí, retiro, olha aí, ó. É. Tá vendo? Tempo de lazer, né? É, Então a gente foi Sim. para um parque de diversão em São Paulo que chamava Play Center, nem tem mais. E lá a gente se conheceu no ônibus e a gente estava junto com todos os amigos ali, conversando de um monte de coisa. E a gente se conectou, mas assim, nada de um interesse, eu tô apaixonado por ela. Não, eu acredito que vocês já eram isso. amigos ou a Não, amizade ali a gente aconteceu ali? começou Só ali, essa a gente se amizade. Ah, conheceu ali, eu não conhecia a Paula. Mas e a gente, o que é legal dessa época de juventude é assim, nós conhecemos muitas pessoas, muitos meninos, muitas moças, e a gente andava muito junto. Eu acho que essa amizade em Cristo que você começa a conhecer pessoas. Então, hoje nas igrejas, eu sempre falo, você tem um grupo de voluntários, vai servir. Tem um monte de gente servindo. Tem rapazes, moças. Ali você vai ver o cara servindo, você vai conhecer aquela pessoa. E você vai conhecer naturalmente a pessoa, né? Isso, Sem ela pôr aquela máscara, ai, agora eu vou sair com a pessoa. Não, sem a, isso. é sem a formalidade de um informalmente. encontro, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa, porque às vezes o pessoal fala, ó, marca um café. Não, um café já é um negócio mais, tipo Formal, assim, né? A formal. pessoa já se prepara, como Já tá vai falar. interessado, sabe? Aham. Então fica Sim. aquele Fica mais climão. pesado o clima, né? Então, na informalidade, porque nada mais é que a nossa vida, a gente se conheceu servindo a Deus. E a gente só. continua servindo a Deus. Uhum. Então, tipo assim, eu não mudei porque eu comecei a namorar, eu não mudei porque eu casei, eu não mudei porque o nosso maior propósito é servir a Deus, entende? Então, dessa forma a gente se conheceu, com certeza. Hoje eu amo mais a Paula do que quando eu conheci, porque quando eu conheci você não pode nem falar às vezes que você ama, você, tipo assim, Gosta, né? gosta, Gosto. Aham, Sim. tem entende? um Então, sentimento. porque a gente não se conhecia ao longo da caminhada que você vai se conhecer, Uhum. né? Você vai conhecer a melhor versão e a pior versão. Aham. Porque, por isso que Verdade. também outra coisa, você conhece a pessoa na igreja, gente que só trabalha na igreja, vive lá não sei aonde. Eu falo, olha, toma cuidado, porque aquilo lá não é aquela versão. A versão que você conheceu não é a real, né? Tem uma outra versão que era ele na casa dele. Ele junto com os pais, com os irmãos. Uhum. É ele no mercado de trabalho, é ele na escola. Essa é a versão. Deixa eu aproveitar, deixa aqui, né, para as meninas. Meninas, por isso que eu sempre falo para elas, não fique nessa do café. Se você está interessada em alguém, vá servir na área dele, porque aí você vai enxergar quem é aquela pessoa realmente, como ele lida com a pessoa mais simples, com a pessoa que às vezes é o seu próprio líder. Então você vai enxergar o caráter dessa pessoa servindo com ele. Muito bom. Muito bom. Então Uau. foi aí que a gente se conheceu. A Paula tinha, nós namoramos 2 anos, então eu faço a conta atrás, né? Aham. Porque quando a gente casou, a Paula tinha 22, eu tinha 25 para 26. Uhum. Então, 2 anos que a gente namorou, teoricamente, ela tinha 19 e 20, e eu tinha ali meus 23, né? A gente começou cedo. Jovem. E para entender assim de vocês dois, né? Quando foi assim, decidimos, vamos nos casar? Em que momento isso aconteceu e como aconteceu? Olha, bom, você quer falar? Posso falar? Bom,
eu tinha muito medo de casamento, né? Uhum. Porque eu falava que eu não ia casar, para Antes disso é começar, verdade. né? Eu dizia que eu não ia casar Ela falava pra porque todo mundo. o meu pai era uma pessoa muito difícil e a Uhum. experiência que eu tinha e que eu via de um casamento era muito ruim. Então eu falava assim, eu não vou casar e eu vou morrer com 20 anos. Olha. Então assim, eu porque sua mãe declarava, morreu cedo, né? mas na verdade é porque eu via toda uma situação do meu pai, então morrer era sinônimo de uma estratégia, uma fuga, né? Uhum. Mas aí, quando eu conheci Jesus, isso foi mudando na minha vida. Então, Uhum. com 20 anos, eu nem imaginava namorar. Né? Aí eu conheci o Tito, eu orava muito e jejuava muito. Eu nem sabia direito o que era jejum, Olha só. mas eu fazia jejum porque eu tinha muito medo de casar com uma pessoa que não era a pessoa que Deus tinha para mim. Então, eu falava assim, aí se eu casar com ele e depois que eu casar ele mudar? Porque a gente ouve muito isso, não, depois Sim. que eu casei, ele mudou, né? Pra melhor. Né? Para melhor. Mas tem pessoas que não é para melhor. É Por verdade, quê? é verdade. Porque a pessoa ela vai adquirindo uma liberdade tão Sim. grande, e aí quando ela casa, aquela liberdade amplia, e aí entra a falta de respeito, né? Então, eu tinha muito medo, então eu jejuava muito. E quando eu, no processo que a gente começou a namorar, eu fui colocando coisas para o Senhor. Eu falava, Deus, agora a gente não vê muito isso, mas na nossa época você tinha que falar com o pastor. Você não podia começar a namorar Sim. antes. Então a gente falava Era com o diferente. pastor. Antes de namorar. Você tinha 6 meses Estavam para conhecer temporando. aquela pessoa. Olha Depois só. de 6 meses, você tinha uma reunião com o pastor. Aí o Olha. pastor dizia se vocês estavam aptos ou não para Olha iniciar, para ver a tua maturidade. Só que como eu já trabalhava, eu tinha 19 anos, E né? depois, quando eu começava a namorar, Hum. ia no culto da igreja, o pastor Isso. anunciava no meio dos avisos, falava, ó, queria comunicar a igreja, agora que tem um casal que vai começar a Ele- namorar, fica ele- de pé. Você tinha que ficar E de a igreja pé. É um compromisso Aham. de diante namoro. da igreja, Mas Namoro. né? exatamente. Então, tipo assim, era do tipo, a igreja inteira vai estar olhando, orando e fiscalizando esse negócio aí. Sentiu o drama, né? Entendeu? Não era Uau. fácil. Uau, que esticado, hein? Mas isso era para quê? Era pra todo Para evitar de que houvessem namoros, sabe aquela coisa, eu não sei hoje como se diz, né, mas a gente dizia vassourinha, né, que era aquele rapaz que começava a namorar todas as meninas da igreja. Olha só. Então a gente chamava isso de vassourinha. Hoje eu não sei o nome que se dão para isso, né? E espero que nem tenha um nome, né? Mas a gente, então era para mostrar o compromisso que aquela pessoa estava assumindo. Porque o namoro já era o preparo pro Era o casamento. preparo Sim. para o casamento. Então, o que eu estou entendendo, não existia possibilidade de uma relação de lazer. Era Não. uma relação Não. com um Pode propósito ser, claro. pode ser que não dava certo o namoro, Ok. mas não foi por irresponsabilidade. Porque Ok. você tinha um casal que acompanhava a sua vida naquele processo de namoro. E eu lembro que eu orei, falei, Deus, eu não quero fazer nada escondido. Eu tive, já faz 3 meses que nós estamos nos conhecendo informalmente. Uhum. Eu falei assim, mas se isso está no seu coração, que o Senhor fale com ele sobre a gente conversar com os nossos líderes. Olha só. E aí ele veio e falou assim, olha, eu sinto que talvez seja o tempo da gente conversar com os nossos líderes. Como a gente liderava, né, eu cuidava de crianças e o Uhum. Tito foi para me ajudar ali, e ele dirigia louvor, então o nosso líder era o pastor, né, então a responsabilidade era maior, né, Nossa. para ter que colocar para o pastor. E aí esse pastor, a gente fez uma reunião com ele, e aí ele falou assim, não, olha, eu vejo maturidade em vocês. Eu tinha 19 anos, mas eu tinha muita maturidade, né? Pela minha história de vida, então acho que conforme a gente vai crescendo, Uhum. vivendo, lutando, né? Você amadurece com as situações. Então foi Sim. quando esse pastor falou, não, eu vejo vocês maduros, trabalhando, com emprego, estudando, então vocês estão liberados para começarem a namorar. Então, na verdade, a gente tinha um processo a cumprir antes de começar o namoro, né? Exatamente. E aí, depois disso, eu fui colocando algumas coisas para o Senhor. Uhum. Então, foi esse processo de colocar para o pastor, depois a gente começou a orar, porque eu tinha no meu coração que eu não queria casar sem uma casa. Então, olha só, eu tinha 19 Olha anos. só. Eu falei, Deus, eu quero um lugar. Ó, Se isso responsabilidade do lado, é né? do Senhor, se esse casamento é do Senhor, que o Senhor nos dê condições de comprar um apartamento. Então, imagina, eu tinha 19, já para 20 anos, e ele tinha 23 para 24, na verdade. Aí foi quando a gente começou a guardar dinheiro, e aí aí deu 2 anos, né? Na verdade, a gente namorou 2 anos e meio, deu 2 anos, aí a gente resolveu casar e comprar um apartamento. Isso assim, 1 ano de namoro, a gente falou assim, acho que esse negócio vai dar certo. Parece que vai dar, mas imagina, Sim. 1 ano de namoro. A Uhum. outra, eu nunca tinha namorado.
Paula é sua primeira Minha primeira e única? namorada. É. A única pessoa que gostou de mim foi ela. Entendeu? Então, era a minha primeira namorada. A gente namorou um ano. Aí, assim, parece que esse namoro vai dar certo. Assim, cheio de dúvidas. De Uhum. novo, gente, dúvidas é o que mais tem. E tudo bem. Sim. A gente não Aham. sabe nem com que tá trabalhando, com que vai casar. A gente não sabe nada. Sim. Só põe interrogação e crendo em Deus. Mas aí, a gente falou assim, olha, se for dar certo esse namoro, se a gente for casar daqui a 2 anos, porque a igreja sempre falava assim, vai começar o namoro. Vocês têm condições de se casar daqui a 2 anos? Uau. Se não tiverem, começa. Uhum. Porque é um namoro que não vai ter fim. Entende? Porque você tem que Uhum. namorar pra casar. Você tem condição de casar? Não, então nem começa. Bom, então 2 anos. Mas com um ano a gente falou, acho que vai dar certo, vamos comprar um apartamento. A gente, com nós, eu era recém-formado, a Paula já trabalhava desde os 13, mas ela ganhava mais. Mas ela falou assim, olha, pro que a gente tem, a gente vai ter que morar naquilo que é nosso. E a gente começou a ver um monte de apartamento, nada dava certo e deu um certo. Uhum. Só que esse um era cooperativa residencial, eles iam construir um prédio a cada 10 meses. E era justo aquele que a gente falou assim, não, esse não vai dar certo. Porque assim, era um lugar simples, por isso que eu falo assim dos pequenos começos. O Uhum. apartamento era simples, o asfalto acabava no nosso apartamento. Depois era a rua de terra. Então era tipo assim, o fim da cidade. Isso todo era lá mundo- em São Paulo? Lá em Campinas. Ah, lá Em em E todo Campinas. mundo falava, ah, vocês vão morar lá. Mas É a gente longe. tinha uma convicção, é nosso. E é aquilo que nós vamos poder comprar. Porque eu falei, olha, eu não gostaria de pegar dinheiro do meu pai. A Paula falou assim, eu Uhum. também não. Então nós vamos com nós dois juntos, com aquilo que a gente conseguir. E aí, abriu essa oportunidade de a gente comprar esse apartamento. Só que assim, você comprava, eu comprei o primeiro andar, tinha térreo também, não queria morar no térreo. Fui no primeiro andar, que teoricamente era mais barato do que o último andar. E a cada 10 meses ia construir um prédio. Então, ia ser um condomínio de 8 torres. Uhum. Então, eu comprei primeiro andar e não sabia que torre que eu ia morar. E nem quando ia morar. Porque Tinha a cada... até 80 meses, É, né? tinha Aham. 10... cada... Exatamente. Sim. Então, é mais de 5, 6 anos. Eu falei, Sim. na média, 3 anos. Então, acho que daqui a uns 3 anos a gente casa. Porque nós só vamos casar quando sair o apartamento. Ok. Porque eu não tinha condição de pagar o apartamento e um aluguel. Então vocês colocaram esse deadline. É quando Quando sair. sair o apartamento, a gente casa. É, e você pede sinais, né? É. Para mim, isso era uma confirmação É, daquilo que aí, Deus tinha para O nós. que aconteceu é que a primeira torre ficou pronta. A gente foi pro sorteio. Chamaram todo mundo que tinha comprado todos os apartamentos. Então, teoricamente, é 1 para 4, né? Uhum. Então, a gente 1 para 8. Então, a gente foi lá, a hora que sortearam lá, o primeiro andar lá do primeiro prédio, a gente foi sorteado. Olha Aham. No só. primeiro prédio. É o sinal que você tá Era o falando. Aí, sinal. eu falei pra Paula, beleza, sorteou. A gente, meu, o que vai fazer agora? Casal. E antes Deus disso, respondeu. E era É, novo, por isso a gente não estava preparado e você pra tinha casar uma assim. opção de dar lance, né? Que é você Uhum. guardar um dinheiro e no final você dá um lance maior. Mas eu falei, Deus, se isso está no seu coração, então que saia no sorteio, porque aí o dinheiro do lance a gente conseguiria comprar os móveis. Mobiliar. Mobiliar tudo, e foi o que aconteceu. Então a gente foi lá, saiu no sorteio, com o dinheiro do lance que a gente não precisou dar, a gente comprou todos os Outra móveis coisa, do colocar apartamento. carpete de madeira, mobiliar o apartamento, preparar para o casamento agora, né? Aham. É os custos do casamento, que era bem menos do que hoje, né? Deixa eu só voltar um passo atrás aqui para entender de vocês. Então, houve um posicionamento seu em querer um namoro, houve um posicionamento em casar, houve um posicionamento dela. O que vocês diriam para as pessoas hoje que querem ver as coisas de Deus acontecendo, mas que não estão se posicionando? Porque de um lado eu vejo um jovem, que ainda bem jovem se posicionou, e uma jovem que também se posicionaram em Deus e que foram vivendo milagres. Uhum. Onde vocês acham que estão os bloqueios na geração atual, né, nesse processo? É bem a caneca que a gente mostrou aqui. Vou até pegar a caneca. É bem isso aqui, ó. Vou pegar o gancho aqui. Aí, ó. Dê passos de fé enquanto Deus constrói o chão. O que é passo de fé? Vocês estão vendo aqui, ó. Se você fica pedindo muito sinal, se você fica pedindo muito palavra, você não precisa mais ser de fé. Você já tem tanto sinal e tanta palavra que você não precisa de fé. É verdade. Já é uma confirmação. É um sinal, Então, então, de uma incredulidade, Hoje, né? A pessoa tem... hoje, assim, tem gente que quer tanto sinal e tanta palavra, é tão profético que não faz nada. Hum. Então eu fico falando assim, olha, eu não recebi nenhuma palavra para casar com a Paula. Porque casamento não é palavra, é decisão. Se alguém quiser me dar uma palavra hoje aqui, nem eu recebo, mas a gente já faz mais de 30 anos que está casado, entende? Sim. Então, eu tenho até no meu Instagram, vou encurtar a história aqui, porque no meu Instagram tem lá, namoro ou amizade. E conta um pouco da história, como foi, é rápido, é bem curtinho, é um Uhum. Reels.
Eu falei que o primeiro 1 milhão de views que eu tive foi nesse Reels, nesse Reels que eu fiz sobre, era uma semana de namoro, eu tava compartilhando lá na igreja, como que eu conheci a Paula. Então, basicamente assim, eu gostava da Paula, entendeu? Só que eu sempre falava assim, não, hoje eu vou falar pra ela que eu gosto dela, porque a gente tinha que agora ter um sim pra começar a orar, depois da oração, da confirmação, pra começar a namorar. Então a gente já sentava perto, sentava junto, sempre sentava junto. Mas eu falava assim, hoje eu vou falar com ela. Aí não falava, entendeu? Aí ia pra casa e falava, meu Deus, não é hoje e tal. Porque, de novo, nunca tinha namorado, Ok. né? Aí eu falei assim, hoje eu vou ter que falar com ela. Eu não sei nem como é que eu vou falar, mas eu vou falar. Sim. Entende? Então a gente tava conversando várias coisas lá, ia pra começar o culto. Foi um domingo, Era domingo, antes sabe do culto. aqueles casamentos comunitários, né? Sei. Ia ter um Eu não lembro quem casamento, eu não lembro nem quem era. ia ter um casamento, mulher sempre lembra dos detalhes. Não Ia lembro. ter um É, fica na casamento ali naquele culto, e aí ele pegou, segurou minha mãe e falou assim: olha, eu gosto de você e eu queria que a gente começasse a orar. Não, a gente poderia começar a orar. A gente Por poderia isso. começar a orar, só que o que aconteceu? Naquele dia, pela manhã, a minha irmã falou assim para mim: você não acha que esse japonês está vindo muito em casa, não? Eu falei: não, acho que ele é só meu amigo. Ela falou assim: não, tem alguma coisa aí que esse japonês está vindo muito aqui, vocês estão se encontrando, tem um parque lá em Campinas chamado Taquaral, vocês estão indo muito lá, andar, conhecendo. Ela falou assim: ó, eu acho que esse japonês está interessado em você. Aí eu peguei e falei assim, não, nada a ver, tal, aquela coisa, né? Aí, Você não percebia mesmo? não, eu fiquei meio, tipo assim, eu achava, mas tinha hora que eu não achava que não tinha nada a ver. Aí a minha irmã saiu, eu fiz uma oração, porque eu nunca gostei muito dessa coisa de ficar, sabe, com fantasia. Então eu falei assim: Deus, o Senhor é soberano sobre tudo. Se o Tito tá afim de mim, que o Senhor nos aproxime, se isso estiver no seu plano, mas se não tiver, afasta ele de mim e não me deixa ficar fantasiando coisas. Por quê? Eu via muitas meninas que ficavam com aquela, eu quero casar, aquele, sabe, chorando porque não encontrava rapaz. Imagina, 30 anos atrás, né? Hoje a gente vê muito mais. Mas naquela época eu falei assim: Deus, eu não quero ser essa pessoa, eu quero confiar no Senhor. E aí eu falei assim: então se for o Tito que o Senhor tem para mim, que ele se aproxime, mas se não, que o Senhor nos afaste. O que aconteceu? Naquele mesmo dia, que era um domingo, a gente tinha culto à tarde, foi quando ele vem e fala comigo. Ele fala isso no meio, assim, antes de começar o culto. Aí, quer contar? Não, aí que eu falo, né, lá no vídeo. Depois vocês veem lá no meu Instagram. Tá bom. Que eu falo assim, e aí, a gente poderia orar? E aí tava conversando outras coisas. Eu falei assim, queria falar uma coisa, eu gosto de você. Queria saber se a gente pode começar a orar, né, juntos e tal. Ela fez assim, e ficou pronta assim pro culto. Não falei nada. Eu falei, Ele deixou ele no vácuo. Meu Deus. Então é isso que eu conto lá. Porque eu falei assim, bom, sim é sim, não é não, e nada é nada. Né? Eu falei assim, só que nada foi melhor do que não, né? Sim. Então é isso que eu comento, né? Que eu voltei pra casa, teve tudo o culto lá, sei lá, nem lembro que direito que pregou. Mas eu tava muito em paz também, não tava aqueles caras que ficavam, ai meu Deus, falou nada, ai levei um fora. Não, eu tava em paz, falei, Deus, só tem uma questão. Sim é sim, não é não, e nada é nada. Hoje eu recebi o que é um nada. Eu não tenho nem ideia, sei lá, o que é, né? Ai, foi embora pra casa. Não, porque teve o culto, a gente conversou e tal, mas ela não falou mais no assunto. Eu não também, respondi. Eu também falei, mas na verdade, o que aconteceu ali? Eu fiquei, assim, abismada de ver Deus me responder no mesmo dia, entende? Porque eu tinha feito uma oração de manhã. E aí ele veio e falou. E eu fiquei parada, assim, olhando para ele. Só que aí começou o culto, entendeu? Então, assim, eu não tive a chance de falar nada e também acho que eu não falaria. Porque eu fiquei meio surpresa com a forma como Deus agiu, porque para mim foi Deus agindo, né? Sim. Eu não acredito que Deus tem uma pessoa específica para cada um, mas eu acredito que Deus tem pessoas que Ele quer que cumpra um propósito, e às vezes Deus promove um momento para que aquelas pessoas se encontrem e possam, sei lá, de repente começar a namorar. É uma distinção, entende? Então, só para encurtar também, é assim, aí chegou a noite, eu estava em casa, eu falei sim, assim, não é não, nada é nada. Podia, sei lá, ter uma resposta, não sei, não tive. Aí o telefone tocou. Aí meu pai atendeu, ele falou, oi, eu queria falar contigo, Tito, alguém que fala com você. Aí eu atendi o telefone, era ela. Ela falou assim, olha, na hora eu não te falei nada, mas acho que a gente pode começar. Ela abriu a mensagem, não respondeu, depois ela respondeu. Mas olha que interessante, eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, eu
eu comecei a sentir uma coisa me incomodando, falando assim, ó, liga pro Tito. Falei, sei, vou falar o quê? Aí eu comecei a ouvir assim, ó, liga pra ele, diz que você quer orar com ele. Falei, o senhor é louco, eu vou ligar lá, vou falar o quê? Se alguém atende, a mãe, a irmã. Aí eu ouvi, ó, você vai ligar, a irmã dele vai atender, você só pede pra falar com o Tito. E diz pra ele, ó, eu também quero estar orando com você. Falei, jamais vou fazer isso. E aí sabe aquele incômodo que você Sim. fica? Sim. Aí eu fui lá, liguei, foi exatamente como aconteceu. A irmã dele atendeu, pedi para falar com o Tito e eu só falei: olha, eu também quero estar orando com você. E pronto. E desliguei o telefone. Nem então tá bom, obrigada. Então, assim, tchau. o que eu vejo é a gente precisa tomar decisões. Então, de novo, mas falei já, papai. Se não fosse eu, ia ser uma outra pessoa. Ah. E ia dar certo também. Ia dizer assim, não, nós dois tínhamos um negócio. Não, não. Porque Deus, ele não tem uma pessoa para você. Deus tem para você alguém. Agora, quem escolhe não é Deus. Isso que eu falo Sim. muito também. Deus não escolhe Uhum. por você. Deus te dá sabedoria e princípios. Outro dia mesmo eu brinquei com o menino, né? Brinquei, né? E eu falei assim, ei, você já tá namorando? Porque eu fiquei empurrando todo mundo pra namorar. Ele tá namorando, tá namorando. Ele falou, não. Eu falei, cara, você é um rapaz aqui, cheio de moça aqui. Não, eu tô vendo, eu tô... Eu falei, cara, você não tem que ver muito, você tem que escolher. Eu falei, não adianta escolher, vai dar ruim de qualquer jeito. Vai dar ruim de qualquer jeito. Muito Porque assim, bom. mesmo que você escolha a pessoa melhor que seja, você vai enfrentar problema. E você não conhece a pessoa, você vai conhecer só convivendo com E ela, aí, né? só para terminar esse assunto, porque o podcast aqui não é de relacionamento, né? Uhum. Mas a palavra de Deus fala assim: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo já se entregou pela igreja. Então a pergunta sempre fala assim: a igreja já está pronta? A igreja está adornada? Ela está pura? A igreja está pronta para o casamento? Não, a igreja está toda estrupiada, descabelada, banguela. E diz que Sim. Jesus está aperfeiçoando a noiva para o dia do casamento. Uhum. Uau. Então, qual é o papel do marido? Não importa, lá no Oriente não tinha, na Bíblia não tem namoro. Ela tirava a burca e tcharam, Casado. entendeu? Casava, já tá casado, entendeu? E agora o que você tem que fazer com ela? Aperfeiçoar ela. Sim. Então você que vai melhorar agora ela, em todos os sentidos, Uhum. entende? Até o último dia da sua vida. É só isso. Então a gente hoje Muito está bom. escolhendo muito, querendo já casar com a pessoa pronta. Embora, biblicamente, é você casa e você agora está melhorando, preparando ela. Entende? Não quer dizer que você vai fazê-la do jeito que você quer, mas sim você vai conviver com ela, melhorando a daquele jeito que Deus quer. Muito bom. Sim. 3 dicas rápidas para uma moça escolher um rapaz de Deus, 3 dicas rápidas para um homem escolher uma mulher de Deus, vocês dois. Vai lá, Paula. Bom, 3 dicas rápidas. A primeira, se ele não falou, não é real. As mulher, ela é muito sentimental. Então, às vezes, ai, pastor, ele deu a entender. Eu falei, querida, deu a entender, não é verbalizar, não é oficial. Você precisa ouvir. Tem que ser um homem, eu brinco e falo assim, mas é verdade, tem que ser homem macho, que o cara vai enfrentar. Não fica aquela enrolação, ai, e se ela falar não? Não, você vai lá e enfrenta. Deus te fez para você caçar, para ser um homem que caça, um homem que vai à procura, né? Então, espere por um homem que seja homem, real, não só fisicamente, mas um homem que é posicionado. Então, ele vai enfrentar por você situações. Você precisa encontrar o Davi, ou melhor, ser encontrada por um Davi, que ele vai à frente e vai te encontrar, né? Segundo ponto, que seja um homem que busca Deus. Como que eu vejo? Através dele servir. Através do servir dele, você já vai saber se é um homem que busca Deus ou não. Tem vida com Deus? Ora, lê a Bíblia, tem encontros com a presença de Deus. É uma pessoa que trabalha, né? Porque, gente, tem muita gente que pode dizer que ama Deus, mas se ele não é comprometido em ser aquele provedor para sua casa, cai fora, né? Porque senão você vai viver sustentando um homem, né? E você vai se ver lá na frente, talvez no início, quando a gente quer namorar, a gente fala, mas tá tudo bem eu trabalhar. Mas chega um momento que você vai ter filhos, você precisa estar em casa cuidando do seu filho. E aí? Né? Então,
Seja um homem de Deus, um homem posicionado, um homem que trabalha, que tem desejo por mais da presença de Deus, né? Que é comprometido com o reino. Então eu vejo que são 3 pontos importantes. Uau. Para mim, bom, primeiro, acho que lógico, tem que ser uma mulher que ouve a Deus. Uma pessoa que ouve o Espírito Santo de Deus, 50% dos seus problemas estão resolvidos. Porque você não vai ter que convencer ninguém. Entende? Porque assim como Deus fala com você, Deus fala com ela. E se ela ouvir a Deus, agora, ela não vai ouvir o que você quer que ela ouça, ela vai ouvir de Deus. Assim como eu também vou ouvir de Deus. Entende? Legal. Então, tipo assim, Deus não é o meu comunicador. Eu mando Deus e Deus fala com ela. Não. Deus vai falar para ela o que ele quer falar com ela, mas ele vai falar comigo também o que ele precisa falar comigo. Então, uma mulher precisa ouvir a Deus. Por quê? Porque depois, na continuidade desse casamento, tudo vai ser relacionamento. Então, a Bíblia fala assim: um só corpo, uma só alma, um só espírito. Mas o que une primeiro é o espírito. É a nossa conexão com Deus, espírito. Entendeu? Depois vem a alma, são os nossos gostos, os nossos sonhos, os nossos projetos. O que eu gosto é aquilo que você gosta. O que eu tenho aprendido ao longo desses 30 anos de casado. Tem coisa que eu gosto de fazer que ela não gosta. Então, tipo, eu gosto muito de ir pra academia. Beleza. Se ela não gosta muito, eu respeito que ela não gosta muito, mas eu não vou ficar obrigando ela. Ela gosta muito de filme, né? Dorama, filme. Eu não me chama pra ver filme. Eu detesto ver filme. Entende? Ir Então, no cinema, né? já Uma até coisa que fui no não gosta. cinema com ela, mas não gosto, assim, tipo assim, faz muito tempo que eu não vou pro cinema. Ela ia levar as crianças e tal, é um negócio que eu não gosto. Então, se você ficar procurando alguém que gosta daquilo que você gosta, você não vai casar nunca. O que a gente precisa Uau. aprender é se respeitar e entende? Agora, tem coisas que são inegociáveis. O que a gente tá falando é a gente buscar a Deus, a gente ouvir a Deus, mas a gente aprender a se respeitar. E uma coisa também que eu vejo, a gente vai falar talvez numa outra oportunidade, é o papel do homem e o papel da mulher. Nós não somos concorrentes, entende? Então, eu fui gerente de empresa, ela também, entende? Tem hora que eu precisava fazer um MBA, mas ela também precisa fazer um MBA. Então não adianta o homem graduar, pós-graduar, fazer MBA e a esposa ficar em casa só trabalhando, não desmerecendo a mulher em casa, mas serviço de casa não é reconhecido. E às vezes ela tem um grande sonho de estudar, se formar, e é bom, entende? Então o que eu vejo é que nós dois juntos aprendemos a evoluir, mas cada um no seu tempo. Não dá para um casal novo os dois sair para estudar. Às vezes vai um primeiro, depois vai outro primeiro, depois vai um, depois vai outro, mas a gente cresceu junto. Ministério também, né? Não é tipo, eu sou o homem, ela é a esposa do pastor, a esposa, não, não, não. Eu sou líder, ela também é líder. E de novo, nós não estamos concorrendo, mas Deus formou o homem para lutar, subjugar, para caçar, que ela estava falando. E Deus criou a mulher para ser auxiliadora, ajudadora. E não significa que ela é menor. Então, por exemplo, eu sou ruim para ler contrato, para os pormenores, ou tomar algumas decisões difíceis, entende? E a Sim. Paula não, ela é mais ali, ó, tá, você falou isso aqui, tá. Eu falei, amor, por que você não já faz de uma vez isso aí? Por que você já não assina esse contrato? Porque, meu, você é mais fácil. Ela fala assim, por exemplo, amor, você já leu esse contrato? Eu falei, não, eu dei uma olhada, já olhei. Tá, mas você prestou atenção nisso? Eu falei, não, tudo isso não. Ela falou, mas como que você vai assinar? E era uma briga nossa, entende? Então, aí eu falava, amor, já pega pra você, já assina você tá vendo? Você já entende tudo. Ela falou assim, não, eu sou a sua ajudadora. Eu te ajudo a te dar mais informações, mais pontos de vista diferentes do que pode acontecer de errado, porque eu estou te alertando, mas eu sou a sua ajudadora. Mas quem que tem que tomar a decisão? Você. Eu falava, meu Deus, eu não queria. Entende? Então, não quer dizer porque eu tomo a decisão, e só para fechar esse assunto, que Deus deu mais autoridade para o homem, não é para mandar. Porque o homem tem mais responsabilidade. Ele é o sacerdote do lar agora. Não só para as coisas da provisão, mas da presença de Deus. Né? Tanto que a Eva come o fruto, o pecado não entrou. Mas depois que o Adão comeu o fruto, é que o pecado entrou. Porque aquele negócio tinha sido falado para o Adão. Ele que tinha autoridade. Autoridade E a sobre autoridade. Sim. Entende? Não é só isso. Mas Isso é muita coisa. E como é importante entender o papel de cada um dentro do casamento, né? A gente Sim. vê que hoje tem sido tão desafiador na geração atual, porque as mulheres têm feito muitas coisas e às vezes entrar pra dentro do lar e reconhecer, olha, que agora eu sou submissa, né, ao meu marido. Lá fora eu posso ser líder, mas aqui agora sou submissa. E o homem, mesma coisa, entender o papel dele no lar, né?
Mas nós queremos também falar sobre filhos, né? Porque falar de casamento, a gente também é um assunto muito importante. Nós, como igreja, temos vivido essa nova fase aí de família. E nós achamos muito linda a forma como vocês criam os filhos de vocês, formam, na verdade, os filhos de vocês, né? Então a gente percebe que o Pedro, a Aline, fluindo mesmo no reino, como igreja. E conta pra gente um pouquinho de como ter esse equilíbrio entre formar um filho, ensiná-lo e não ser rígido demais ao ponto de travar esse filho. Discipulá-lo, ensinar o caminho, mas sem travar aquilo que ele quer. Uhum. Eu quero trazer uma coisa assim básica, né? Eu acho que a intencionalidade, ela traz leveza. Porque às vezes a gente fala assim, qual a fórmula, né? Se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5 passos, eu chego lá? Não, às vezes é no seu dia a dia, é você ser intencional. Então, hoje mesmo eu estava comentando, né? Às vezes o seu filho fala assim, mãe, me deixa em tal lugar. E eu falava assim, não, lá você não vai. Ele falou assim, mãe, mas todo mundo vai. Né? Eu falei assim, então, mas você não é todo mundo, é o que a gente mais ouve, né? Mas o Sim. Senhor um dia falou assim para mim, ele não é todo mundo, porque eu tenho um plano e um propósito para a vida dele. Então, desde pequeno, eu fui embutindo na cabecinha dele que Deus tinha um propósito. Ele não nasceu por acaso, ele não nasceu para só viver, mas ele nasceu porque ele tinha um propósito a ser cumprido. Então, eu falava, não, você não vai, porque você não é todo mundo. Eu falei, e por não ser todo mundo, você não faz o que todo mundo faz, porque Deus tem um plano para você. E onde Deus vai te colocar, você não pode fazer determinadas coisas que todo mundo faz, porque você é especial. Você tem um plano para a sua vida. Consegue entender? Então, aquilo que aparentemente era ruim para muitos, para ele se tornou, eu sou especial, por isso eu não faço o que todo mundo faz. Então, uma das coisas que eu vejo é Deus, a palavra de Deus, ela fala, incute na cabeça da criança, ao deitar, ao levantar, ao andar, à mesa, né, que Deus é soberano, Deus ele age na vida dela. Então que Deus ele é real. Então a gente precisa incutir a palavra de Deus no coração da criança. Como que a gente faz isso? Em tudo. Sendo intencional. Por que eu não faço isso? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Um dia eu estava em casa, o Senhor falou assim para mim, Paulo, é muito fácil, né? Você mover o sobrenatural na igreja, né? A gente vê muita coisa acontecendo na igreja. Sim. Aí Deus falou assim, então, mas porque se você continuar fazendo isso, os seus filhos vão ver só o sobrenatural na igreja. Você precisa ensiná-los a mover o sobrenatural fora. Falei, Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu vi o Senhor falar assim, lança um desafio. Então, mesmo pequenininhos, eu falava assim, olha, hoje nós vamos na escola. Quem falar que está com dor de cabeça, um amiguinho, um professor, alguém, você vai falar para ele que você vai orar, quem é você, se apresenta, e você vai orar por aquela pessoa, e Jesus vai curar. Ou seja, não estou dando a opção. Ah, Jesus não cura. Não, Jesus cura. Ele vai curar porque você está derramando amor sobre aquela pessoa e Jesus vai tocar a vida dela. Ou seja, estava gerando fé. Então, eu falava assim, se a gente ama Jesus, Jesus, ele cura e ele vai manifestar a presença dele através de nós. Então, a gente tem a oportunidade de, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, ensinar os nossos filhos a ter encontros com a presença de Deus. Uau, não é só sabe? Educação. Não Porque é muitos só pais educação. pensam somente na educação e esquecem de criar filhos para o reino de Deus, né? Para eles. Eu tenho um livro, né, que eu escrevi com as pastoras chamado Como Criar Filhos com Propósito, Sim. né? E eu acredito muito sobre a intencionalidade, ou seja, no propósito que Deus tem para os nossos filhos. Agora, por isso que é importante a gente, como pais, saber, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para essa criança. Porque, olha, Jeremias 1,5 fala que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, já resolvendo uma coisa aqui, tem gente que fala assim, eu não queria nascer nessa casa, não sei por que eu fui escolhido, porque Deus tinha um propósito. Uau. Porque ele fala, antes de eu ser colocado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então, se ele já me conhecia, ele já designou algo para mim dentro daquela família. Puxa, mas com as dores, com as situações que eu passei ali, sim, meu Senhor não
talvez não fosse ver as situações ali no futuro que iam acontecer, mas isso forjou o caráter daquela criança para aquilo que ela ia ser quando ela tivesse aquela idade adulta ou até no seu próprio crescimento para cumprir o propósito de Deus, né? Então, eu acho que uma das coisas é a intencionalidade naquilo que a gente fala e naquilo que a gente ensina os nossos filhos, né? É uma coisa que eu ia comentar assim, você, na pergunta, você falou assim, não, como trazer esse equilíbrio, como trazer essa coisa assim, tão linda, assim, quem fala do lindo é que não viu nem 90% do que rola dentro de casa, né? Em que sentido? Bom, primeiro, é difícil ter equilíbrio, tá bom? Entre fé, família, profissão, às vezes você tem que se dedicar mais a alguma coisa, você não precisa abandonar nada a outra, nem deve. Uhum. Mas, por exemplo, eu, quando uma época da minha vida, eu viajava demais. Eu saía segunda, voltava sexta. Ficava em casa, ficava rodando no trabalho. Eu era responsável pela América do Sul. Então, a Paula ficava com as crianças. Então, nessa época, ela já não estava mais trabalhando fora, ficava com as crianças. Eu estava muito ausente. Entendeu? Então, se alguém falar assim, tá, mas você faria diferente? Não, eu faria a mesma coisa. Porque é uma época, e foi uma época que Deus nos abençoou, abriu muitos caminhos, muitas portas. Entende? Então, eu acho que são determinados momentos. Teve uma época que eu fiquei em casa, também fiquei desempregado. Aí Deus abriu a oportunidade para Paula sair para trabalhar, Voltar, né? voltar a trabalhar, né? Porque ela trabalhou muito tempo. E aí, outra coisa assim, que o pessoal falava assim: ah, mas então. E os filhos participando junto dessa dinâmica, da dificuldade, da abundância. Entende? Então, eu acho que nós não somos pais corretos em tudo e a gente também busca conselho. Quantas vezes eu sentei com o pastor Teófilo e falei: olha, eu tenho meu filho aqui, eu não quero ser tão radical porque eu sou pai dele. Entende? Mas eu também não quero perder o plano que Deus tem para ele. O que você acha disso? Então, eu busquei muito conselho para o pastor Teófilo. E olha que ele é mais novo que eu, e ele tem filho pequeno, mas eu entendo na visão e na sabedoria que ele tem. Entende? Então, buscar conselho sempre é bom. E lembrar que o Espírito Santo, né, ele coloca características. Quando Deus criou a família, eu vou falar um pouquinho depois mais sobre isso, né, nos cultos, mas Deus, quando ele formou a família na terra, o Senhor colocou as características do Espírito Santo na mulher. O que o Espírito Santo faz? Ele te traz uma percepção de ambientes, né? Você sabe, você percebe quando o Espírito Santo está naquele lugar. Então, a mulher, ela tem uma característica dada pelo Espírito Santo, que é o quê? Ter a percepção de ambientes. Então, às vezes, você entra no quarto do seu filho, você sente se aquilo tem algo bom, tem algo que não tá bom. Então, às vezes, meu filho passava, eu falava, volta, 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 volta. Ele, ai, mãe, o que foi? Eu falei, vai, fala o que você fez. Ele, pelo amor de Deus, mãe, como que você faz para Deus contar tudo para você, né? Então, ele achava que eu tinha uma linha direta com Deus, que Deus estava toda hora me contando as coisas que ele fazia. Mas não era. O que era? Às vezes era uma percepção, era o rosto, a fisionomia. Então, a gente tem essa facilidade, principalmente a mulher, de perceber algumas coisas, né? Então, às vezes ele falava assim, nossa, mãe, eu fiz isso, ó, eu peguei um doce, não era na hora de comer o doce, era a hora do almoço. Então, assim, Deus, ele fala com a gente. Né? Eu tive já experiências de dormir e ter sonhos do Senhor me revelar coisas que às vezes estavam acontecendo com meu filho que eu não sabia quando era pequeno. Então, muito é do quanto a gente busca o Senhor, o quanto a gente pede para o Senhor falar ao nosso coração, né? Então, por isso, eu digo assim, a importância das mães orarem pelos seus filhos. E o poder que há, né? Eu não sei se vocês viram, mas que está saindo nas mídias, que as células da mãe, elas estão no corpo do adulto, né? Mesmo a criança, né? Tem partes da célula que ficam no organismo de um filho. Olha então, só. Aí eles estavam falando assim, olha a ligação da mãe com esse filho, né? Mas eu vejo que isso não é só natural, isso é espiritual, né? Então, Deus, ele tem colocado, né? Ele coloca no coração das mães aquela percepção de ambientes e de lugares, né? Então, a gente consegue discernir. Por isso a importância de orar. Queria fazer uma pergunta para vocês. Pensando sobre os pais da fé, né, Abraão e Sara, eles recebem uma direção e eles tomam um primeiro passo. Depois eles vão recebendo mais direções e tomando mais passos. Né, trazendo para a realidade vocês que são uma família no reino, que são tementes a Deus, como é que é isso na dinâmica de vocês, de ouvirem a voz do Senhor
e dar passo de fé como família, né? Porque uma Uhum. coisa é enquanto você está solteiro, você está ouvindo Deus, você vai indo. Outra coisa é quando tem esposa, tem filhos. As transições mesmo, mudança geográfica, estações ministeriais, estações na família, como é que é essa dinâmica para Tudo vocês? tem o seu ônus e seu bônus. Tem trabalho e tem recompensa, tá bom? Então Aham. isso é fato. Então, por exemplo, hoje nós estamos numa igreja que é apostólica, não é pelo nome apostólica, mesmo porque a Monte Sião era a igreja evangélica Monte Sião, né? Mas não tem nada a ver com apostólico em nomes, mas é a visão que nós temos. Então, essa questão de expansão do reino, implantação de igrejas, 7 esferas. Então, é tudo para fora, ok? Basicamente, o que a gente vê é que isso dá trabalho. É um privilégio você estar conectado com tantos homens e mulheres de Deus. A gente contou um pouquinho de algumas pessoas, mas imagina nas conferências, um monte de coisa que acontece. A gente tem acesso direto com essas pessoas. É um privilégio, né? É o bônus. Mas qual é o ônus disso? O ônus disso é porque também nós somos uma igreja apostólica e família apostólica. Então, por exemplo, nós somos para santos. Então, não foi um negócio assim, tipo, debaixo de muita oração, muita revelação, sabe? O pastor Teófilo, a gente implantava várias igrejas, Santos, Campo Grande, Santiago do Uhum. Chile, Ribeirão. A gente ajudou em muitas implantações. Lá atrás ele perguntou, ó, vocês têm a possibilidade de mudar para o Chile? Aí a gente orou, não, agora não é o momento de a gente sair, ainda mais de país, porque o Pedro tá para entrar no vestibular e tal. Tem coisas naturais, tem coisas racionais. Paula também teve um sonho, então beleza. Então ela falou assim, nós vamos ficar, ótimo. Depois, 2 anos depois, a gente estava falando sobre implantação e realmente é uma necessidade de formação de pastores, porque a questão já não é mais implantar a igreja, não é plantar, é quem nós vamos enviar para cuidar dessa igreja, que é uma responsabilidade muito grande. E a gente está sempre com a mão no freio, puxado, entende? Então não tinha ninguém. Ele falou assim, será que você poderia assumir uma das implantações? E eu pensei, lá no passado eu não fui, mas eu acho que agora pelo contexto, eu acho que daria. Ele falou assim, mas essa conversa, se fosse para assumir alguma implantação, qual delas você assumiria? Por quê? Eu olhei assim, ó, tem ali, Campo Grande, tem aqui. Eu falei, talvez Santos, porque eu acho que tá mais fácil, tá mais perto. A minha mãe tá aqui, em São Paulo, a gente tá mais perto daqui. Tararara, tem a coisa espiritual, uma igreja tá bem faminta, mas tá bem também no começo. Eu Uhum. acho que Santos. Isso era conversa lá para maio, junho. Ele falou, e se fosse para você ir, quando talvez você pudesse ir? Eu falei, sei lá, janeiro. Janeiro é o momento das transições, né? Janeiro. Ele falou, então vai orar. Quem sabe em janeiro você já não assume isso daí. Entende? Então, quando agora as pessoas vão falando, tudo isso já faz 1 ano e meio, tá bom? Já parece que faz uns 10 anos que a gente tá em Santos, né? Mas faz só 1 ano e meio. Mas assim, a gente viveu tanta coisa, e tá vivendo tanta coisa, entende? Lá em Santos. E aí você me pergunta assim, você teve uma grande revelação, uma grande palavra? Não, não tive. Eu tive uma vontade de fazer algo para Deus. Entende? Então, aí eles perguntam assim, tá, e o que seus filhos, quando você estava para mudar, o que seus filhos, você falou para seus filhos, você perguntou o que eles iriam achar? Eu falei, não perguntei nada. Você não perguntou? Eu falei, não, porque a resposta deles é irrelevante para mim. Eu já decidi que eu vou mudar. Se eu sou Olha o só. pai, Ó, eu não mudo se meu filho quer ou não quer. Eu mudo porque eu sou o direcionador do negócio. Eu ó. direciono e falo, vai todo mundo para cá. Entende? E depois a Paula tava meio assim, claro, com a Paula eu preciso conversar um pouco melhor, porque Ah. nós somos juntos, né? Aí ela falou assim, ó, no começo eu falei, ela falou, não tenho ainda uma palavra, eu preciso orar um pouco, tal. Depois ela teve paz, ela teve conformação e ela teve alegria, vamos embora. Mas para os filhos, a gente tá falando de filhos, se vai ficar mais difícil, se eles vão gostar. Olha, de novo, quando eu coloco um negócio que você vê Deus movendo, você não vai gostar de sair da sua terra e ir para onde Deus te mostrou. Você não quer, por você quer voltar para o Egito. Era mais fácil, Uhum. É isso que eu tô entende? pensando aqui Tá enquanto bom? você tá É, falando, pastor. Que a forma como os pais criam os filhos é como os filhos vão ver Deus, né? Porque se o tempo todo os pais sempre perguntam a opinião dos filhos, nunca ensinam eles que eles precisam obedecer independente da vontade deles, né? Quando for ter um momento de transição que Deus pedir algo, vai falar, aí sabe não, o que que você é não quis pior saber hoje? se eu iria, né? Se Hoje, eu queria. o pior ponto é que os pais estão reféns do amor do filho. O pai precisa fazer tudo para ouvir do filho. Eu te amo, eu gosto de Uhum. você, papai. Eu Olha te amo, só. papai. Eu te amo, mamãe. E o pai tá refém dos filhos.
Na Entende? verdade, é a Aí culpa, né? O é, sentimento de culpa por trabalhar trabalha muito muito fora, também. Uhum. então faz com que E o pai, muitas vezes, ele entre nesse lugar de ficar refém também do não seu querer filho. disciplinar por causa disso, porque toda vez tá fora, a hora que tá dentro de casa Hum. vai ficar disciplinando. Não Então, querer que o filho fique chateado com é. ele. Pode ver muitos pais, ai, coitadinho, deixa ele assim, e não disciplina, E o entende? meu irmão, uma vez ele falou assim, você já notou uma coisa? Nosso pai nunca, primeiro falou que amava a gente. Segundo, ele nunca perguntou se a gente amava ele, entende? Por quê? Ele amava a gente. Se ele tá seguro que ele ama a gente, ele não vai ficar perguntando, ó, papai te ama, ó, papai te ama. E também não vai Você me perguntar, ama, você né? me ama? Uhum. Sim. Ele não quer saber se me ama, Uau. porque eu sou pai, Autoridade. né? Então, e de novo, agora é uma criancinha, vira um adolescente, depois vira jovem, e meu filho agora tem 20 anos. Então, uma vez a gente estava conversando uns assuntos em casa, porque, gente, filho é filho, tá bom? Eu dou preocupação para minha mãe até hoje. Ela me liga, ela fala, "Ô, você tá em tal lugar, e eu vejo que você não para, tal." Eu brinquei, né? Eu falei, minha mãe vai me seguindo nos stories do Instagram, eu falei, acho que vou ter que bloquear minha mãe, né? Mas um dia a gente estava conversando, e como todo jovem, tem hora que você tá mais bravo, tem hora que você tá mais calmo. No momento que ele estava mais bravo, ele falou, pai, mas sabe o que é de boa, verdade mesmo? Você não me inspira nisso aqui, nesse assunto determinado. Ah. Eu falei assim, pessoal, falar pra você, eu tô pouco ligando se eu te inspiro. Inspiração você vai buscar com o seu líder, lá com o seu pastor, lá com o seu não sei quem. Eu sou o seu pai. Pai não é para inspirar ninguém, pai é para educar. Se todo mundo fala que você é uma bênção, eu vou falar, cara, você é uma bênção. Mas eu quero falar uma coisa, tem muito que você melhorar, assim, melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a Paula, ela faz isso bem também. Ela vai lá com um jeitinho de mãe e também a mesma coisa. Então, o que que eu falo para vocês? Meu filho, quando tiver 40 anos de idade, talvez com o filho dele, lá nessa idade, eu quero ser amigo do meu filho. Mas hoje eu não posso ser amigo do meu filho, porque eu sou pai, eu tenho que disciplinar, eu tenho que colocar limites, eu tenho que colocar o plano de Deus, o propósito de Deus. Tem muito pai que já quer ser amigo do filho pequeno. Você não pode ser amigo. E tinha aquele educador na Isamutiba, né? Ele Sim. falava assim: pai amigo não livra filho das drogas. Uau. É porque, na verdade, hoje Porque em você tem que ter dia, medo do pai também. você vê os pais querendo ser amigo dos filhos, e isso faz com que ele tolere muita coisa, Uhum. né? E pai, ele não só ama, a demonstração de amor do pai é através da disciplina, Pai que é uma né? disciplina, tá na Bíblia. Então, o amor, então se você parar para pensar, isso é uma transformação e renovação de mente, porque o pai que ama disciplina o Sim. filho, porque ele entende onde ele quer que o filho precisa chegar, e para ele chegar naquele lugar, ele precisa ser disciplinado para trabalhar o caráter, trabalhar o coração, a obediência, né? Então, só que isso muitas vezes dá dor, né? Não é um lugar só de um sentimento de, ai, que delícia, meu pai me ama, nanana. Não, às vezes é algo que vai doer na sua pele, né? Confortável. Então, Desconfortável. por exemplo, primeiro, meu pai, ele batia bastante em mim, ok? Tudo bem, eu aprontava, né? Mas então, também, eu não queria disciplinar o Pedro. Então, a primeira vez que a Paula falou para mim, você tem que disciplinar esse menino. Porque só eu tô disciplinando e você é a mãe brava e você vai ser o pai bonzinho. Entende? Aí eu fui lá, né? A Paula falou assim, peraí, se você for tirar pó do menino, não vai dar certo. Eu falei, é melhor nem fazer. Você baixa essa calça dele, você tira essa fralda dele e bate no bumbum dele. Pra ficar vermelho, porque ele tem que sentir dor da disciplina, senão ele não vai te respeitar. Uau. Você vê, então, eu sou o pai da autoridade, mas quem me ajuda nesse processo? A mãe. E a gente tem que estar junto nisso, porque senão um vai corrigir, o outro vai falar, não, não faz isso. O filho sabe quem está sentindo mais, quem está sentindo menos, quem é mais bonzinho, quem é mais duro. O filho sabe tudo. E ele começa a jogar agora pai contra mãe. Entende? Ficar discutindo na frente do filho. Ixi, é um aprendizado. Viu? Uau. Uau. Então, várias coisas aqui vocês trouxeram até aqui. Vocês ouvir a Deus, tomar decisões, disciplinar. Você falou um pouco, né? Os filhos não têm que decidir nada, né? É o pai que está trazendo a direção. Mas como é que é essa dinâmica de troca entre vocês, assim, nessas tomadas de decisão? Os quatro? Não, vocês dois, enquanto casal. Como é que é isso para vocês, assim? Olha, primeiro, aqui a gente não começou esse assunto lá no passado, quando a gente começou a falar de namoro, né? Uhum. Nós dois somos muito diferentes. Mas muito, muito. Imagina, eu saí debaixo da saia da minha mãe quando casei.
Ela com 13 anos de idade já estava independente, 13, e eu aqui, um marmanjão aqui, né? Então, acho que tudo tem que ir construindo, entende? Criação de filhos é também, tá bom? Então, Mas eu acho que a gente sempre aprendeu a conversar, é isso, que tem né? que se respeitar, isso ela falou no Eu tinha começo, um tem lema que em se casa, respeitar. né? Eu falava assim, gritou, perdeu a razão. Então, eu e ele, a gente sempre aprendeu a sentar e a conversar, porque eu não queria ter uma família como foi no meu passado. Então, eu falava, para isso, eu preciso construir mecanismos que nos ajude a cumprir o propósito de Deus, mas, ao mesmo tempo, também alinhar a nossa vida conforme a direção do Senhor. E uma delas era a gente sentar para conversar, né? Então, Isso várias vezes... a Paula que estipulou isso aí no nosso relacionamento. Então, Tá até bom? hoje, os meus filhos, tipo, principalmente o Pedro, a gente precisa, ele quer falar algo, ele fala, mãe, a gente pode sentar para conversar? É. Então, a gente senta e conversa, entendeu? Então, eu falo, ó, Pedro, mas vamos falar agora. Não, não, mãe, eu vou esperar meu pai chegar, você fala com ele, aí a gente senta Fala, e conversa. pai, qual Porque era horário a gente assim, pode sentar para conversar? então era Eu assim falo, meu que... Deus do céu, o negócio. Porque isso começou, assim, primeira semana de casamento. Ela falou assim, amor, eu cheguei, ela falou, preciso conversar com você. Eu falei, vai falando aí que eu tô te ouvindo. Ela falou, não, vai falando não. Eu quero que senta no sofá. Eu já tava pensando assim, cara, fiz alguma coisa errada, né? Então, eu falei assim, agora não, mas depois ela falou, tá, que horas? Que horas vamos conversar? Ok. É 8? É 8, você vai parar o que você estivesse fazendo, é às 8. Beleza, aí então, eu falei, então pode falar. Ela falou, não, eu quero que você olhe no meu olho. Falei, meu Deus, rapaz, alguma coisa tá feia pro meu lado. Eu olhei no olho dela, falei, tá, o que que foi? Ela falou, não, é que você chega em casa, tem a roupa, tem não sei o que, você vai largando as coisas, queria só que você fosse, né, roupa suja, já vai deixando lá, roupa limpa, vai guardando aqui, que você vai largando tudo pela casa. Falei, tá, o que mais? Ela, não, só isso. Falei, mas você fez eu sentar e eu olhar no seu olho pra gente falar de coisa, ela falou assim, porque se a gente não começar a fazer isso com as pequenas coisas, na hora que for um problema grande, a gente não vai saber conversar. Porque às vezes eu ia falar com ele e aí ele falava assim, não, você não falou. Eu, não, eu falei, a gente conversou isso, isso, isso. Então, a forma de eu saber que ele estava me dando atenção é quando eu fazia parar, sentar e olhar para mim. Então, aí ele estava prestando atenção naquilo que eu estava Nossa, trazendo. muito bom. Muito bom. Como nós aprendemos, né, aqui nessa mesa. E o que eu tiro, assim, é a consciência da responsabilidade que nós temos, né? Sim. Assim, ouvindo de vocês, eu aprendo muito isso, a consciência da responsabilidade em cada papel da nossa vida, onde a gente estiver. Uhum. Muito lindo, muito abençoador. E se vocês pudessem liberar uma palavra aqui para quem está nos ouvindo, sei que tem muitas famílias, as pessoas que vão participar, que estão participando do Imersão, o que vocês diriam para essas pessoas? Bom, primeiro que às vezes a gente tem muitas dificuldades, muitas deficiências, entende? Mas o Deus é o Deus impossível. Na nossa Amém. incapacidade ele é capaz, na nossa fraqueza ele é forte. Se a gente tentar com as nossas forças, quanto mais rápido a gente entender que a gente não pode e ele pode, a gente se entrega, mas de verdade. É porque às vezes demora esse negócio, a gente fica lutando, a gente faz. A hora que não dá mais, você fala assim, agora eu vou entregar para Deus. Você devia ter entregue no começo. Porque as mesmas atitudes que você fez agora com ele é a pesca. Eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. Estou Sim. cansado. Já amanheceu. Jesus chega e fala assim, joga a rede de novo. Assim, Jesus, deixa eu só explicar um negócio para você. Eu já fiz tudo isso que você está falando. Deu nada. E às vezes a gente não faz de birra. Mas a gente tem que mudar. A gente fala assim, agora, mas porque o Senhor falou, eu vou fazer a mesma coisa. Não é coisa diferente, é a mesma coisa. Mas agora com ele. E o negócio dá certo. Então, para mim, seja de família, seja de trabalho, seja de criação, Deus é aquele que vai usar a gente na nossa incapacidade. E aí, sabe o que a gente vai ver? Vai dar certo. E aí não tem nem como você tentar roubar a glória para você. Você vai falar, cara, não tinha nem como dar certo. Só foi ele mesmo. Então, dá glória para ele e conta isso. Porque Apocalipse 19:10 fala, o testemunho de Cristo, daquilo que Cristo está fazendo, é o espírito da profecia, vai continuar acontecendo. Então, né, para vocês que estão ouvindo, eu quero declarar isso, porque tudo que a gente falou aqui é aquilo que Jesus fez na nossa vida. E se ele fez na nossa, ele vai fazer na sua também, porque é o testemunho de Cristo, é o espírito da profecia para continuar acontecendo. Eu creio que a gente precisa orar. A oração é a chave para todas as nossas situações, problema em família,
Onde você não pode tocar, o Espírito Santo toca. A Bíblia diz que não há coração duro que o Senhor não quebre. Então Deus é um Deus que muda situações, mas para mim, principalmente, Deus é um Deus que escreve uma nova história. Então, se eu confiar nele, se eu buscá-lo com todo o meu coração, a Bíblia fala que ele ainda é galardoador daqueles que o buscam. Então, pensa, eu vou buscar o Senhor porque eu quero, sei lá, algo para minha vida, eu quero mais dele. O fato de eu buscá-lo, ele ainda me dá um presente, ele me abençoa. Então, se eu puder deixar uma dica que busque a Deus, confie nele, ore, porque é através da oração que você vai ter a solução, a direção e principalmente o consolo e o conforto do Senhor na sua vida. Tita e Paulo, obrigado. Episódio incrível para você que acompanhou, ouvindo, talvez aí dirigindo o carro na sua casa, que você possa refletir sobre tudo que foi liberado aqui nessa mesa, tá bem? Obrigado. Amém, muito obrigada. Obrigado a Nós vocês. que Deus agradecemos, abençoe. viu? Deus Foi te um prazer. abençoe. Deus te Amém. abençoe.